meus amigos da Academia do Auditor. Eu sou Leandro Jesus, tá? Eu tenho passado aqui para deixar alguns vídeos para vocês. Hoje vou trazer um tema diferente para vocês, tá? O tema é o regulamento do novo mercado, tá? Da B3, onde tem uma série de considerações lá, premissas que serão obrigatórias para todas as empresas que estão no novo mercado, né? Que entraram no novo mercado, participam da Bolsa de Valores da B3 e que estão fazendo IPO e vão entrar no novo mercado recentemente. Tá? Especificamente, nós vamos falar sobre comitê de auditoria, estrutura de auditoria interna, um pouquinho de compliance e quais as considerações e as premissas básicas que o pessoal de RI, relacionamento com investidores, governança, compliance, o pessoal da controladoria, que ajudam na estruturação dos IPOs e ajudam na confecção do termo de referência e o formulário de referência para entrar no novo mercado, tá? Então, se te interessa esse vídeo, acompanhe mais esse vídeo aqui na Academia do Auditor conosco. Eu sou Leandro Jesus e até já. Então, pessoal, como eu comentei com vocês, né, eu separei um material que eu extraí do regulamento do novo mercado da B3, tá? É um regulamento bem completo, tá? Tem uma série de informações lá que devem ser consideradas pelos responsáveis da estruturação do IPO, tá? Normalmente aquele profissional de governança, de RI, controladoria, a diretoria, ela fica toda envolvida ali para estruturar uma série de documentos que tem que ser preenchidos, confeccionados e enviados e apresentados e protocolados lá na B3, para as empresas que estão iniciando o seu IPO, né, estão entrando no mercado, tanto para as empresas que já entraram no mercado anteriormente. Tá? Então, espero que eu tenha compilado um material que seja rico para vocês aqui, né, para os administradores, para todo o pessoal de governança, RI, controles internos, auditoria, comitê de auditoria, conselho de administração das empresas. Né? Especificamente, nós vamos falar um pouco de como aconteceu isso, né, desde o histórico, mas mais focando sempre na questão de compliance, comitê de auditoria e auditoria. Tá? Antes de tudo, né, eu gostaria de pedir para que vocês acessem o nosso canal lá no YouTube, né? Já passamos aí de 300 inscritos. Observem que é uma série de materiais que nós publicamos sobre auditoria interna, controles internos, fluxogramas, prática de controles, auditoria, consultoria, técnicas de entrevistas, né? Uma série de materiais. Nós temos também nossa página lá no Instagram, tá? Já passamos de 1.500 seguidores, mais 57 publicações aí para vocês, sempre no nosso segmento de auditoria e consultoria, tá? De início aqui, né, então eu pergunto, né, você já ouviu falar do novo mercado da B3? Tá? Basicamente foi uma junção das bolsas de valores, né, eu vou falar um pouquinho mais na sequência, mas eu trago algumas informações aqui extraídas lá da B3, né, no Wikipedia lá, né? Então, está localizada em São Paulo, a Bolsa de Valores, ela existe desde 1890, tá? O número de empresas, em 2019, já eram 328, mercado de capitais mais de 1,13 trilhão de dólares, né, no mercado de capitais. Tem o website aqui para vocês acessarem e saber um pouquinho mais como funciona a bolsa, o novo mercado e por aí vai. Um pouquinho mais de informação aqui, né, uma questão de modelo diversificado e verticalizado integrado, é uma infraestrutura integrada entre sistemas financeiros, é uma estrutura acionária pulverizada com governança sólida, 47 bilhões em valor de mercado, uma receita de 4 bilhões atingida lá em 2016, mais de 11 bilhões distribuídos aos acionistas em 9 anos, então esses são alguns dos números da B3, mais especificamente, né, a B3 estabilizada com referência das letras iniciais da Brasil, Bolsa e Balcão, é a Bolsa de Valores oficial do Brasil, sediada em São Paulo. Em 2017, era a quinta Bolsa de Valores de capitais financeiros do mundo, com patrimônio de mais ou menos 13 bilhões. A Bolsa surgiu sob um formato, após a fusão da Bolsa de Valores, mercado de mercadorias e futuros de São Paulo, a BMF Bovespa, né, com uma central de custódia e liquidação, a CETIP, né, aprovada pela CVM e pelo Conselho de Administração e Defesa Econômica, o CAD, em 2017. Já tinha surgido a BMF Bovespa, né, já tinha surgido em 2008, que teve essa primeira fusão desde que foi criada em 1890. A B3 está ligada a todas as bolsas brasileiras, incluindo a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, onde são negociados apenas títulos.
A bolsa é uma entidade autorregulada e que opera sob supervisão da CVM, é muito importante saber disso, porque nós vamos falar um pouquinho sobre essa regulamentação. O novo mercado da B3 é uma listagem de empresas que possuem práticas de governança diferenciadas, né, além das obrigações legais, é muito importante saber disso. A entrada de uma companhia no novo mercado implica a adesão de um conjunto de regras de boas práticas de governança, aí vocês vão entender a questão do nível 1 e nível 2, mais especificamente, tá? Com mais de 300 empresas listadas, né, já passou de mais de 300 divididas em diferentes níveis de governança, né, separado de acordo com as regras, responsabilidades, transparência entre os seus investidores. Lançado no ano de 2000, né, o novo mercado estabeleceu desde a sua criação padrões de governança, né, a partir da primeira listagem em 2002, ela se tornou o padrão de governança e transparência exigido pelos investidores, para as novas aberturas de capital, né, os IPOs, tá? É importante saber também que o novo mercado firmou como um segmento destinado à negociação de ações de empresas que adotam práticas de governança, demonstram transparência e aí chamam a atenção de investidores, tá? Essa prática ela distingue entre nível 1 e nível 2 ou novo mercado, tá? Dependendo do seu grau de compromisso assumido pela empresa. O nível 1 são práticas diferenciadas de governança, tá? São regras de transparências, né, dispersão acionária. O nível 2, além das regras de transparência, tem uma questão de dispersão acionária do nível 1, contemplando o equilíbrio de direito entre os seus acionistas e controladores e minoritários, tá? Algumas regras dessa estrutura, né, que nós vamos falar um pouco mais hoje é da estruturação de uma área de auditoria interna, já desde 2017, quando foi colocado esse novo regulamento, já passou por uma série de adaptações, né, e deu tempo aí para que as empresas se readequassem, né, mas já foi mandatório desde o primeiro momento a estruturação de uma auditoria interna, tanto internalizada pelos profissionais da própria empresa, quanto uma terceirização com a entrada de um auditor independente com um auditor registrado na CVM, tá? Foi estipulado também a função de compliance, a estruturação desde o primeiro momento de um comitê de auditoria, que pode ser estatutário ou não estatutário, nós vamos ver muito bem detalhado na sequência. É importante dizer também, numa visão geral, o que é a governança corporativa, né? Nada mais é do que uma série de mecanismos, regulamentos, políticas que são criados com o objetivo de trazer uma segurança maior para a administração e o controle da empresa. Tá? No caso de companhias listadas, que são aquelas que negociam no pregão, a governança corporativa assim, auxilia na proteção dos acionistas em relação a possíveis excessos oriundos da diretoria, executivos e conselheiros. Então, é uma forma de regular e orientar e dar um parâmetro ali. Né? Aqui tem um template, um framework, para vocês verem o quão é importante ter a questão dos comitês, das comissões, da auditoria interna, do conselho fiscal, conselho de administração, né, o famoso CA, as assembleias gerais, o relacionamento que você tem com todos os stakeholders, a partir do momento que você tem uma diretoria executiva, né, e qual que é o objetivo da governança, né, prover direcionamento, monitorar, supervisionar e avaliar a atuação da gestão. Então, isso tudo é muito bem controlado, esse direcionamento, ele é muito próximo, né, nas instâncias que tem ali o apoio da governança. Então, a auditoria, o comitê de auditoria, a gestão de riscos compliance, ele atua como instância de apoio à governança para dar essa segurança e transparência, tá? No próximo vídeo nós falamos um pouco mais sobre governança. E como que está mapeado, né, a governança corporativa no mundo? Você tem uma relação de todos os países, mas em todas as 5 principais bolsas, né, sempre o item governança ele foi muito bem tratado e muito bem especificado, tá? E recomendações internacionais nos principais órgãos também, tá? Então, como eu disse, né, aqui a questão de governança, né? Então, você traz sempre a questão da primeira, segunda e terceira linha, que foi atualizada recentemente, mas todas enfatizam a questão de ter uma questão de controles internos implementados, um código de ética e conduta, compliance e gestão de riscos, a estruturação do comitê de auditoria, estrutura de auditoria interna, tá? Em todos os resultados, todas as 5 bolsas têm previsto pelo menos 7 dos 11 códigos as recomendações internacionais. Na segunda linha, das 5 principais bolsas, 3 e 9 códigos também têm essas recomendações. O comitê, nas 5 bolsas, tem a recomendação, auditoria interna,
de 21 códigos, 15 tem recomendado a implantação dessa estrutura para reforçar. Aqui são alguns exemplos de empresas que fazem já parte do novo mercado, né? São empresas muito conhecidas e novas empresas entrando recentemente. Eu tenho participado aí de projetos, né, e atuação como auditor interno, né, terceirizado de algumas empresas que estão no novo mercado, né? Nós auxiliamos tanto no planejamento das empresas, estruturação do regulamento, a apresentação de relatórios mensais, trimestrais e anuais para o Conselho de Administração, estamos muito bem próximos ali do comitê, o nosso reporte é sempre de forma independente para o conselho, tá? Essas empresas aqui também têm essa estrutura, esse perfil. Então, só é importante saber, né, que o novo mercado é um segmento de listagem da B3, a sua adesão é voluntária, mas as empresas que participam dele devem seguir uma série de normas de governança, transparência, para proteger o direito dos acionistas. Então, por isso que é feito uma série de regulamentos, políticas, códigos, para que todas as empresas sigam o mesmo padrão de governança da B3. Vale só lembrar, né, que a estrutura prevista lá em 2013 pelo IA, já pensando na questão de governança, de auditoria interna, comitê de auditoria, ela foi muito bem desenhada, ela foi atualizada aqui de uma forma muito positiva, trazendo sempre a gestão para próximo da auditoria interna e vice-versa, né? E com a questão do comitê e muito bem direcionado os papéis das três linhas, né? Isso reforça no nosso dia a dia para convencimento e patrocínio pela alta administração. Aqui eu enfatizei mais na questão do modelo das três linhas recentemente, que é manter o accountability, né, que é a prestação de contas ali perante o corpo administrativo e a independência da gestão, tá? A comunicação e assessoria independente com relação a gerenciamento de riscos e governança, controles internos para apoio à alta gestão e o reporte do corpo administrativo e da auditoria para a alta administração, para o CA, para o comitê de auditoria. Aqui tem a timeline, né, a evolução dos segmentos histórico, desde criação do novo mercado, nível 1, nível 2, e como isso se deu lá desde 2016, e a primeiro regulamento 2017, e agora em 2021 vai se tornar obrigatório, tá, ter uma estrutura de auditoria interna, um comitê de auditoria interna, compliance, gestão de riscos. Então, as empresas vão ter que colocar isso, se não colocar, vai ter sanções e penalizações da B3. Então, a minha dica inicial aqui é para que as empresas já comecem a se estruturar, que esse é um projeto que você expende aí pelo menos de uns 6 meses para ter uma estrutura bem formada, com profissionais treinados e criação de regulamentos, tem que ter validação de setor jurídico, da alta administração e por aí vai. O ofício que foi colocado em 2017 lá, da regulamentação e orientação, foi o 618, tá? Então, busque mais informações nesse segmento. De primeiro momento, né, esse ofício 2017, tem uma síntese aqui de áreas técnicas que estipulou aqui uma linha chamada fiscalização e controle, que é onde entra o comitê de auditoria, auditoria interna, compliance, código de conduta, todas aquelas questões de compliance com o objetivo de redução e mitigação de riscos e fiscalização por parte dos minoritários, tá? Outras demandas específicas do regulamento aqui para entrada como saída de segmento, as sanções que nós vamos entrar, reorganizações societárias, tá? Até a data da AGO de 2021, você já vai ter que ter já alguns reportes feitos ao comitê de auditoria, no caso estatutário e não estatutário, a composição do CA, tá? Sem prejuízos, e para as empresas que não tiverem isso aqui até agosto de 2021, elas vão ser penalizadas, tá? Então, essa cobrança ela já vai começar a ser monitorada pela B3, né? Pela CVM, tá? Falando um pouquinho mais do novo mercado, as obrigações vigentes, a partir da data de agosto de 2021, né? Que mais especificamente está descrita lá no artigo 22 do novo regulamento, que trata-se da fiscalização e controle, como eu disse, né, comitê, auditoria interna e compliance. Basicamente, a alteração do estatuto para refletir a instalação do comitê, caso a companhia opte por órgão estatutário, a divulgação do formulário de referência relativo a 2020 em todas as informações pertinentes ao atendimento do regulamento de auditoria interna e compliance, trazendo muito mais em voga a questão da independência. O Comitê de Auditoria Estatutário, que é chamado de CAE, divulgado do relatório resumido, no máximo, a divulgação das DFs relativas a 2021. O Comitê de Auditoria Não Estatutário, que é um reporte trimestral que você tem que ter ao CA, né, em relação
as reuniões do órgão realizadas após a GO de 2021, ou seja, no máximo, no RCA, tem que apreciar as ITRs ali nas informações trimestrais do primeiro trimestre de 2021. Então, ele fala em agosto, mas desde o primeiro trimestre você já tem que ter esse trabalho já iniciado. A questão de divulgação das documentações no artigo 25, 21 e 32, tá? Tem que ter essa divulgação bem clara e transparente, né? E tem que prever lá o regimento do Conselho de Administração, dos seus comitês, né? Auditoria, o código de conduta observado, um conteúdo mínimo, políticas de remuneração, divulgação por meio de sistemas de empresas, net, website, os RIs, né? Entra muito forte em divulgar em seus sites, toda a estrutura do comitê de auditoria, da auditoria interna, as políticas, os regulamentos, toda a informação aqui tem que ser muito bem transparente, e a divulgação lá na B3 tem um pouco mais de informação. Obrigações e prazos, como eu disse, né? E aqui tem uma série de informações previstas, mas vamos pensar aqui no nosso foco aqui de um comitê de auditoria e auditoria interna, já tem que começar a ser estruturada ou internalizada com treinamento dos seus profissionais, pensando sempre no modelo diferenciado e mais atualizado de auditoria interna, ou a contratação de uma auditoria ou de uma consultoria externa para trazer essa expertise, tá? Então, como obrigações aqui no próximo exercício social de agosto de 21, fiscalização e controle está muito enfatizada aqui nos artigos 22, 23 e 24, e a questão de divulgação no 25, 31 e 32, tá? Aqui mais algumas informações com relação a comitê e controle. Eu trouxe para vocês um pouco mais de detalhe aqui, eu vou deixar esse material para vocês, que a companhia, no artigo 22, deve estar lá no comitê de auditoria estatutário ou não estatutário, como eu comentei, ser um órgão de assessoria vinculado ao CA, né, com autonomia operacional, tem que ter independência, tem que ter um orçamento próprio para a área, para a estrutura interna ou contratação de uma auditoria externa, né, terceirizada, né, tem que ter aprovação e despesas, tem que cobrir o seu próprio funcionamento, tem que dar liberdade para fazer um bom trabalho, tem que ter um regimento interno formalizado e aprovado pelo Conselho de Administração, com algumas funções, né, de poder possuir coordenador na área, um gestor, ser responsável, opinar na contratação de novos trabalhos de auditoria independente, né, esse comitê tem que ter essa liberdade, a avaliação de informações trimestrais, as 10, acompanhar as atividades da estrutura da auditoria interna, que deve ser criada, e de controles internos, que a empresa tem que ter uma estrutura de controles internos, tá, que é a segunda linha do IA, tá, avaliar e monitorar a exposição do risco da empresa com boas matrizes de risco, tá, avaliar e monitorar e recomendar a administração a correção, avaliar e monitorar e recomendar a administração na correção e aprimoramento de políticas internas, tá? Possuir meios de recepção e tratamento para denúncias, canal de denúncias, como vai tratar, e um bom código de conduta. No artigo 22, aqui, a companhia deve instalar um comitê de auditoria estatutário ou não estatutário, mas, mais especificamente, tem que detalhar um pouco mais, ter reconhecimento por um consultor externo, né? Então, se for contratar um auditor externo, tem que ser registrado na CVM, o membro do comitê poderá acumular duas funções, né? A companhia deve divulgar anualmente o relatório resumido ao comitê, o comitê não estatutário deve informar as suas atividades trimestralmente, como eu comentei, né? É vedada a participação com membros do comitê da companhia estatutária ou não estatutária, dos seus diretores das controladas, dos acionistas e das controladoras. No artigo 23, deve dispor de uma auditoria interna, pode ser internalizada, que possui as atribuições, que tenha um orçamento, seja responsável por aferir gerenciamento de risco e controle, ou contratar um auditor registrado na CVM. É nesse momento que eu atuo no meu dia a dia com isso. Na seção de fiscalização e controle, também no artigo 24, ele trata das funções de compliance e controles. Convido vocês a conhecerem o nosso leque de compliance. Recentemente, agora em novembro, foi lançado pelo IA gestão e aplicação do COSO para questões de risco de conformidade. No artigo 25, a empresa deve elaborar o regimento do Conselho de Administração e seus comitês, né? O 31 como eu tenho que ter muito claro e divulgado as questões de compliance e gestão de riscos, com o código de conduta aprovado pelo Conselho, uma série de regras que tem que conter no código, criação do canal de denúncia, como vai tratar, sanções e por aí vai. O artigo 47, ele intitula aqui as sanções, tá? Eu vou deixar aqui para que vocês saibam um pouco mais, a responsabilização, quando tem o descumprimento pela empresa, quando a empresa não tem o regulamento, não tem o auditor interno,
comitê de auditoria, as estruturas de compliance, ela vai sofrer multas a partir do artigo 47, no artigo 56 ele estipula multas de R$ 1.000, 216 mil, né, em algumas hipóteses específicas de não cumprimento. Especificamente aqui na questão de fiscalização e controle, a multa começa em 5 mil, vai até 324 mil por não criação da área e não tendo um comitê, e você vai ter outras diversas multas aqui que pode chegar até 5 milhões por descumprimento de algum item do novo regulamento. Como dicas aqui, né, de ouro aqui, tem uma metodologia bem criada para a sua estrutura de auditoria interna, né, com gestão de conhecimento, um processo bem estruturado. Para uma auditoria interna, seus profissionais ele tem que saber a metodologia de trabalho, tem que ser bem treinados, tem que ter bons sistemas aqui para criação. Essa estrutura ela tem que ter ferramentas como a CL, a EDIA, Caseware, ferramentas de gerenciamento de risco, auditoria interna para monitoramento dos follow-ups e de todo o trabalho e planejamento. Tenha bons templates, matriz de risco para suportar na sua auditoria interna, tenha bons relatórios e bem embasado para apresentação ao conselho, ao comitê de governança e de auditoria. Eu deixo aqui para vocês um roadmap que eu utilizo no meu dia a dia, desde a definição do auditor lá na CVM, regulamento de auditor interno, orçamento aprovado, o kickoff, o planejamento, a definição com o BIA, que é o Business Impact Analysis, tem um vídeo para vocês no canal sobre isso, e aprovado pelo comitê. Todo o trabalho aqui com os testes, validações, aplicações de bases, plano de ação, 5Ws, relatório de auditoria com plano de ação, validado pelo gestor, apresentado ao comitê, apresentado ao CA, e depois toda uma questão de follow-up. Então, dicas aqui na estrutura área de auditoria interna ou terceirizada, formaliza o seu regulamento, tem um plano de auditoria com metodologia, o CUSO é a melhor prática, né, o 2013, aprovado pelo CE e o comitê, tem um orçamento aprovado pelo conselho, tem a definição dos processos, relatório de auditoria e plano, tem um reporte mensal, trimestral ou anual para o conselho, para o comitê, tem um sistema de auditoria, né, para monitorar e criar os KPIs, treine os seus profissionais. Como indicação aqui de livros e cursos, acesse o novo regulamento, saiba um pouco mais, leia o livro de relação com investidores e governança, muito bom, acesse o nosso canal lá, a nossa página, que tem curso de auditoria interna, para que você saiba mais um pouco. Também no IA tem bons cursos de auditoria interna para preparar os auditores, para acessar a nossa página. Então, acesse a nossa página, que é a Academia do Auditor, continue seguindo. Hoje eu falei com vocês sobre o novo regulamento da B3, ele deixa bem claro sobre a estruturação de uma auditoria interna, comitê de auditoria interna, as funções de compliance. Eu vou colocar mais vídeos para vocês para falar desse tema, porque a partir de 2021 vai se tornar obrigatório para as empresas que já estão na Bolsa de Valores na B3 e que vão entrar agora com os IPOs. Então, nós, na consultoria e na auditoria, estamos auxiliando uma série de empresas para a estruturação e depois na terceirização dessa auditoria interna. Então, se você quer saber um pouco mais, acesse os nossos canais, acompanhe o vídeo, acesse a nossa página na internet, deixe as suas mensagens aqui que nós respondemos, tá? Eu sou Leandro Jesus, da Academia do Auditor, falando sobre o novo regulamento da B3, Comitê de Auditoria Interna, Compliance, controles internos e risco. Um grande abraço a todos e até a próxima.